Boa noite. Esse vídeo é um complemento a outro vídeo desse canal, denominado Poderes da Administração. Aqui a gente começa a trabalhar com um pouco mais de detalhe o poder de polícia. Então, vamos lá. Poder de polícia, como foi visto no vídeo Poderes da Administração, é a atividade estatal que limita o exercício dos direitos individuais, como a propriedade, para atender algum interesse da comunidade. Aqui a gente traz um exemplo. Quando o fiscal de posturas municipais fiscaliza determinada construção, para verificação da observância do Código de Edificações, está exercendo o poder de polícia. Qual é o interesse da comunidade aí? Que os prédios não caiam. Então, em nome desse interesse, ele restringe os direitos de construir com fundamento no Código de Edificações, eventuais outras leis. De novo, a gente traz aqui o artigo 78 do Código Tributário Nacional, que é a definição legal mais precisa do poder de polícia. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Falta um S aí. Resumindo, é limitar os direitos individuais em nome do interesse da comunidade. O poder de polícia também atinge as próprias atividades dos entes públicos. Por exemplo, veículos da União podem estar sujeitos ao pagamento de taxa de inspeção veicular por algum município. O fundamento teórico do poder de polícia é a supremacia do interesse público sobre o privado. Isso é um tema que vai ser trabalhado com mais detalhe em um outro vídeo. O fundamento prático concreto do poder de polícia direto é a lei, que cria a obrigação. Julgue a seguinte assertiva. É possível estabelecer limites aos direitos individuais em nome do interesse público, mesmo sem lei. Essa assertiva está evidentemente errada em razão do princípio da legalidade, estabelecido no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Polícia judiciária versus polícia administrativa são conceitos distintos e a gente vai explicar aqui o que é. Polícia judiciária é o que a gente chama de polícia civil ou polícia federal. É responsável pela apuração das infrações penais, dos crimes. Polícia administrativa é uma expressão que diz respeito a qualquer agente ou órgão público que esteja atuando no exercício do poder de polícia como um guarda de trânsito. Policiamento ostensivo realizado pelas polícias militares é outro exemplo de polícia administrativa. Lembrando aqui a distinção entre polícia militar e polícia civil. Quem apura as infrações penais é a polícia civil ou federal, conforme o caso. As polícias militares cumprem predominantemente o policiamento ostensivo e o cumprimento de mandados judiciais. Então, quando a gente está falando de poder de polícia, o que importa para a gente é a polícia administrativa. São as fiscalizações em geral. Fiscalização do IBAMA, fiscalização da ANEEL, fiscalização de qualquer agência reguladora, fiscalização da Anatel. A expressão estado de polícia, esse é um termo da doutrina que pode cair na prova, então a gente vai falar o que é. Estado de polícia é uma expressão presente na doutrina jurídica que diz respeito a épocas anteriores às revoluções liberais europeias, nas quais o poder de polícia exercido pelo rei ou nobre, conforme o caso, não se sujeitava a limites externos. Ou seja, era um contexto social anteriores ao surgimento do constitucionalismo europeu, nas quais, dentro de certo terreninho ali, o nobre, ou o rei, ou o que fosse, o duque, enfim, o que fosse a autoridade local ali, mandava sem limites. Então, estado de polícia é isso. Você não precisa ser bom em história para passar na prova de direito administrativo, mas você tem que entender esse conceito. Estado de polícia é um carinha que mandava ali sem limite. Poder de polícia no sentido amplo e no sentido estrito.
Vamos diferenciar. Poder de polícia no sentido amplo é uma expressão que inclui tanto as atuações concretas da polícia administrativa, como a atuação do legislativo estabelecendo normas de polícia. Ou seja, poder em sentido amplo inclui normas abstratas e atos concretos. Já o poder de polícia no sentido estrito é a expressão que diz respeito somente à atuação concreta dos agentes públicos que exercem fiscalizações em geral. Dessa forma, a atuação do Congresso Nacional ao editar o Código de Trânsito Brasileiro foi uma expressão do poder de polícia em sentido amplo. E a atuação do guarda de trânsito, fiscalizando e aplicando multas, é uma expressão do poder de polícia em sentido estrito. Ou seja, estrito é só o concreto. Agora a gente vai explicar melhor um conceito que a gente já falou no começo. A atuação estatal que implementa medidas que manifestam o poder de polícia deve ter fundamento na lei. O que isso quer dizer na prática? A gente vai voltar ao nosso exemplo favorito, que é o da fiscalização exercida pela Anvisa. A Anvisa foi criada pela Lei Federal 9782, que cria também o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa é uma agência reguladora, e aqui a gente lembra que esse canal tem vídeos sobre agências reguladoras, e ela tem como atribuição, nos termos do artigo 6º da lei, o seguinte: promover a proteção da saúde da população por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e fronteiras. Então aqui a gente tem a lei que diz o que a Anvisa faz. E como que isso vai acontecer na prática? Daí são os atos administrativos normativos da Anvisa que vão dizer. Tanto na edição da lei como na edição dos atos administrativos normativos da Anvisa, a gente tem o poder de polícia em sentido amplo. Quando o fiscal da Anvisa vai no estabelecimento, praticar atos concretos de fiscalização, aí a gente tem o poder de polícia em sentido estrito. Se a lei da Anvisa não existisse, observe, todos esses atos administrativos, abstratos ou concretos, não poderiam existir. E é por isso que a gente diz que o poder de polícia tem que ter fundamento na lei. Agora, uma questão para que o aluno aponte a assertiva incorreta. Vamos à leitura. A. Polícia Judiciária diz respeito à apuração de infrações penais. Está correto. É Polícia Civil, Polícia Federal. B. A edição de leis restritivas de direitos individuais é uma manifestação do poder de polícia em sentido amplo. Sim, lei sentido amplo. C. A supremacia do interesse público sobre o privado não tem limites. É claro que tem limites. São os direitos individuais do artigo 5º da Constituição, entre outros. D. Medidas de fiscalização representam o poder de polícia em sentido estrito. Correto. Né? Os atos concretos de polícia são no sentido estrito. Portanto, resposta assertiva C. Aqui eu achei interessante aqui trazer uma questão que é até mais de constitucional de administrativo. Por quê? Porque o que eu sempre digo aqui é o seguinte: para você ficar bom em administrativo, primeiro você tem que estar bom no constitucional. Se você não entende o desenho básico do Estado brasileiro, a questão dos direitos individuais, a questão dos limites à atuação do Estado, você não vai entender administrativo. Então, eu trago aqui uma questão que puxa para o constitucional. A supremacia do interesse público sobre o privado, ela existe em qualquer sociedade, mas ela tem limites. O que caracteriza um Estado de direito, uma sociedade democrática, é justamente que ela tem limites. Atributos do poder de polícia. São atributos do poder de polícia a discricionariedade, coercibilidade e autoexecutoriedade. O poder de polícia é discricionário no que se refere à forma como a atividade de polícia administrativa é organizada. E eu exemplifico aqui com o caso das blitz de bafômetro. Onde vão ser feitas as blitz de bafômetro? Quem vai definir isso é uma autoridade pública que vai utilizar dados estatísticos para verificar onde que faz mais sentido. Então, num cruzamento que sai de uma rua que tem várias baladas, por exemplo, é discricionária a forma como vão ser organizadas as blitz. É óbvio que no momento em que o fiscal
fiscal de qualquer coisa verifica a ocorrência de uma infração, a multa é um ato vinculado, é obrigatório. Então, nesse ponto aí, não tem discricionariedade. Pode haver discricionariedade na gradação da penalidade quando a pessoa recorre da multa. Então, vamos explicar de novo. Quando você organiza uma atividade de fiscalização, eu vou fiscalizar aquela região da cidade aqui e essa outra aqui. Essa organização é discricionária. Na hora que o fiscal chegou e verificou a ocorrência de uma infração, a multa é um ato vinculado. Ali não tem discricionariedade. O sujeito recorre da multa. Daí, na gradação da penalidade, pode haver discricionariedade conforme o caso. Coercibilidade quer dizer que o poder de polícia obriga os particulares a fazerem coisas que não querem ou a não fazer o que querem. De acordo com Eli Lopes Meirelles, o atributo da coercibilidade justifica o emprego da força física quando houver oposição do infrator, mas não legaliza a violência desnecessária ou desproporcional. Ou seja, no exercício das medidas de polícia administrativa, é admissível o uso da força física pela administração pública. Coercibilidade não quer dizer que o particular não possa acionar o judiciário. Claro que pode. Ele pode acionar o judiciário contra a medida de polícia, mas, devido à presunção de legalidade dos atos administrativos, a medida de polícia vale até que seja afastada por ordem judicial ou administrativa. Lembrando, presunção de legalidade ou legitimidade dos atos administrativos quer dizer o seguinte, que o ato, por mais esquisito que pareça, ele está valendo até que seja afastado por algum outro ato administrativo de hierarquia igual ou superior ou por ordem judicial. Trago aqui um exemplo. De novo, a Anvisa. O dono do restaurante acha que o fiscal da Anvisa está passando dos limites e atrapalhando o fluxo dos clientes. Aí tem, digamos que, o fiscal seja folgado demais e está dando muito trabalho para o cara. Ele pode representar administrativamente esse fiscal por abuso de poder ou alguma infração administrativa ali. Ele pode, inclusive, acionar o judiciário contra a validade daquele procedimento de fiscalização. Mas ele não pode impedir o fiscal de entrar ali se o fiscal estiver devidamente identificado no cumprimento de ordens de serviço regulares. Se ele apresentar a resistência, pode incorrer no crime de resistência ou desobediência, conforme os artigos 329 e 330 do Código Penal. Não vou explicar aqui a diferença, porque o direito penal não é o foco desse vídeo, não é a minha matéria. Autoexecutoriedade, o terceiro atributo, consiste no fato de que as medidas de polícia, em sua maioria, não precisam de ordem judicial. Exemplo, a fiscalização de estabelecimento, ela sai por ordem administrativa. A interdição de estabelecimento, conforme o caso, havendo perigo público iminente, também não precisa de ordem judicial. Imagina se o fiscal que verifica que o restaurante está vendendo comida estragada, se ele precisasse de uma ordem judicial. Aquilo colocaria em risco a população. Por isso, a ordem jurídica admite que ele tenha a autoexecutoriedade de interditar o estabelecimento naquela hora mesmo. Pegadinha de prova. Multas não têm autoexecutoriedade. Quando a pessoa não paga uma multa, aquilo ali vai ser objeto de uma execução judicial nos termos do Código de Processo Civil e leis extravagantes de processo. Aqui é relevante a citação do Eli Lopes Meirelles sobre o poder de polícia. Ele está falando da autoexecutoriedade. No uso desse poder de polícia, a administração impõe diretamente as medidas ou sanções de polícia administrativa necessárias à contenção da atividade antissocial que ela visa a obstar. A autoexecutoriedade não está presente em todas as medidas de polícia. Ela depende de previsão legal expressa. Agora, uma questão para que o aluno aponte a assertiva incorreta. A. São atributos do poder de polícia: discricionariedade, coercibilidade e autoexecutoriedade. Está correta, é o que a gente acabou de ver. B. Discricionariedade do poder de polícia é limitada pela lei e pelos princípios da ordem jurídica. Correto, né? É o que a gente disse. Caracteriza um Estado de direito, uma democracia. C. Autoexecutoriedade depende de previsão legal expressa. Correto. D. Multas são autoexecutórias. Está errada. Por quê? Porque, como a gente viu, se o cara não paga a multa, vai ter que ter um processo judicial. A administração não pode executar sozinha, ela precisa do judiciário para fazer isso, em respeito ao devido processo legal previsto na Constituição Federal. Resumo. Poder de polícia é limitação de direitos individuais para atender ao bem da comunidade. Tem fundamento na lei,
Polícia em sentido amplo, leis e atos normativos. Polícia em sentido estrito, atos concretos. Atributos, discricionariedade em alguns aspectos, né? Como eu expliquei. Coercibilidade, quer dizer que o ato se impõe, e autoexecutoriedade, quer dizer que não precisa judiciário, mas a autoexecutoriedade só existe quando houver previsão legal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até uma próxima.